Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo 1. Nessa série, é uma série que nós criamos aqui, a série do tutorial sobre os portfólios digitais. Portfólio quanto registro docente. E nesse episódio, é um episódio sobre a seção 1, como editar a seção 1 do seu portfólio. Então, alguns elementos de edição, algumas inserções e outras coisitas mais muito interessantes para a edição e necessárias para o cumprimento do roteiro e da proposta da atividade. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido rosa, I'm a Barbie girl today. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. À minha direita, nós temos a tela interativa, onde nós fazemos todas as nossas super, hiper, mega conexões. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Claro, né, que nesse episódio nós vamos trabalhar sobre os portfólios digitais. O portfólio, ele é um instrumento utilizado, né, amplamente utilizado na prática pedagógica, tanto do ponto de vista enquanto registro docente, do processo formativo do professor, quanto também como instrumento de acompanhamento e avaliação didáticos, ou seja, do processo de ensino-aprendizagem, utilizado junto ao aluno. Então, para que você possa amplamente utilizar essa ferramenta da melhor forma pedagógica possível, é importante que você vivencie essa experiência, a experiência de construir um portfólio. A intenção de um portfólio é sempre de registrar o processo formativo. Mais do que uma avaliação estanque em um dado momento, o portfólio ele serve tanto para registrar a sua evolução na formação, também para pontuar elementos em que são necessários fazer alguma intervenção. No caso, se você olha pela perspectiva enquanto docente, quais as intervenções que o professor precisa realizar para que o aluno avance, e do ponto de vista enquanto registro da prática reflexiva, né, ele contribui justamente para isso. Já dizia Paulinho Fofo, né, que a gente chama de paixão, nossa fonte de inspiração, né, quando você registra a sua prática, você consegue refletir sobre ela, que à medida que você registra, você indaga, você analisa, você questiona, e aí esse processo se torna um processo de reflexão. E aí, à medida que você reflete, você estabelece novos objetivos, você estabelece novas formas de agir, novas formas de pensar. Portanto, o portfólio é uma ferramenta de suma importância para a prática pedagógica, tanto do ponto de vista da formação do educador, quanto do ponto de vista enquanto estratégia de ensino-aprendizagem. Vários autores trabalham sobre o portfólio. No ambiente virtual, a gente tem o destaque da Proença, que vai esmiuçar a importância do portfólio em sala de aula. E aqui também a gente faz esse exercício de praticar a construção do portfólio. Vamos acompanhar aqui na tela interativa para a gente ver como que vai ser a edição da sessão 4, sessão 1, sessão 4, das próximas sessões do portfólio. Acompanha comigo. Bom, então, no nosso episódio 4, sessão 1, portfólio digital, a gente tem o que é a sessão? Essa sessão, que seria a primeira sessão do portfólio, é a sessão Como Me Tornei Professor. Então, nós temos 3 elementos nessa sessão de acordo com o roteiro didático previsto no projeto Identidade e Prática Docente e que está disponível no ambiente virtual. O primeiro elemento é o objeto biográfico. O que é um objeto biográfico? O objeto biográfico é uma descrição, então,
uma descrição do que simboliza ser professor e relato da discussão gerada pela roda. O que é esse objeto biográfico? Bom, o objeto biográfico, ele é, né, a proposta que foi feita, a proposta que está sendo feita é que você selecione um objeto e esse objeto represente aí o que é ser professor. Mas esse objeto, ele tem que ter essa representação simbólica e essa representação emocional para você. Então, pode ser um caderno, pode ser uma régua, pode ser um globo, pode ser um livro, é um objeto biográfico. Então, esse projeto você vai descrevê-lo brevemente, não é uma descrição longa, mas uma descrição breve, e de como que esse objeto representa ser educador. Então, a gente vai fazer essa sinergia, né, essa comunhão de um objeto que, na maioria das vezes, está no ambiente educacional e que tem essa carga emocional e essa carga simbólica de representar a educação. Mas mais do que isso, o que ele representa, como ele representa a educação para você. Então, quais os sentimentos que você tem com relação a esse objeto e qual a relação desse objeto com a sua vivência escolar. Então, por exemplo, a gente pode escolher, né? Você pode escolher, como eu já mencionei, uma régua, um globo, um caderno, um livro. O meu objeto biográfico seria, com certeza, sem dúvida nenhuma, o livro. Porque o livro é minha experiência enquanto criança, enquanto ser humaninho, enquanto pessoinha, sempre foi uma relação muito próxima com os livros. Meu pai lia todos os dias para mim, eu fui alfabetizada com a Turma da Mônica, então o livro, o gibi, o livro no sentido lato, tem uma forte carga emocional na minha história enquanto pessoa e na minha história enquanto professor. E é essa descrição que você vai fazer no objeto biográfico, certo? Na sequência, a gente tem a metodologia. A metodologia, vocês não vamos entrar no mérito nesse tutorial, evidentemente, porque o mérito é da disciplina de, especificamente, metodologia. Mas na metodologia, você vai apresentar a estrutura de percurso metodológico e seus elementos. Então, vocês verão na disciplina de metodologia elementos como a abordagem, elementos como o tipo da pesquisa, as técnicas de pesquisa, os instrumentos de construção de dados. E aí, nesse caso, vocês vão fazer a construção do texto de acordo com o que se aplica. Portanto, de modo bem resumido, a abordagem provavelmente vai ser a qualitativa, porque nós estamos falando, não estamos analisando dados, puramente dados, somente dados, mas nós estamos analisando reflexões, nós estamos analisando história de vida, história oral, narrativa, descrição. Então, quando nós temos esse tipo de redação, esse tipo de estrutura, nós optamos por uma abordagem mais qualitativa, ou seja, os significados que tem nas palavras. Além da abordagem, você vai dizer qual que é o método que você vai utilizar. Lá em metodologia, provavelmente, vocês vão discutir qual que é o método dialético, fenomenológico, indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo, entre os outros. Então, você vai descrever aqui qual que é o método, qual que é a abordagem, qual que é a técnica que está sendo utilizada. No caso, especialmente, eu não sei se eu dou spoiler. Será que eu dou spoiler? Será que eu conto aí qual que é a técnica? Quem já leu o projeto meio que já está sabendo aí qual que é a técnica, né? Então, fique esperto. Não vou dar spoiler não, mas você vai dizer qual que é a técnica, como vai ser a construção dos dados, a construção do conhecimento. Qual que é essa dinâmica? Lembre-se, é como se fosse uma receita de bolo. Então, quanto mais detalhado você fizer, melhor será o texto, mais claro para quem for o leitor. E o terceiro elemento é o roteiro da entrevista. Aqui sim a gente tem alguns itens que são muito importantes, porque o roteiro de entrevista ele vai se basear nos norteadores temáticos e nos seus alargamentos dialógicos, porque é a compreensão do Bakhtin e do Paulo Freire do diálogo como um campo de construção de conhecimento. Então, tanto Bakhtin quanto Paulo Freire abordam o diálogo como essa estratégia de construção do conhecimento, construção do sujeito, de prática reflexiva.
mas na metodologia, geralmente o instrumento, né, a técnica que se usa, chama-se entrevista. Então, vai usar a entrevista com esse alargamento dialógico dessas duas inspirações teóricas. Vamos ao nosso portfólio para a gente ver como que vai ficar a edição dessa sessão. Se você perdeu alguma coisa, você volta lá lá no ambiente virtual, porque o episódio 3 sobre a introdução tá lá disponível, bem como os demais episódios, tá? Então, você vai lá para o site, eu vou aqui ampliar. Quando você abre, você vai ver essa página, você vai escolher o seu portfólio, né? Que eu vou escolher o que a gente está utilizando para editar, evidentemente. Então, aqui a gente tem a página, nós já temos as páginas aqui no canto, na lateral direita, né? A nossa página inicial, introdução, como me tornei professor, quando chamo o coração, cartas a Cristina, autoavaliação, considerações provisórias. Nós temos aí a página inicial com a identificação, a introdução e agora a nossa etapa é a seção 1, como me tornei professor. Se você quiser editar aqui, ó, quando você passa o cursor, você pode, né, definir propriedades, por exemplo, da página e você pode editar. Você pode colocar lá como seção, né? Essa seção, do ponto de vista da divisão, seria a seção 1. Então, você pode colocar um ponto e colocar, se você quiser, para fins metodológicos, digamos assim. Então, como me tornei professor, basta você clicar que você vai ser levado para a página. A gente já tem o título ali, porque quando a gente cria a página, o nome já aparece. Qual que é a nossa recomendação? Para que não fique muito poluído, ou você escolhe uma imagem mais neutra, né? Ou você pode, né? Como é que eu faço para escolher uma imagem mais neutra? Eu troco a imagem, né? Seleciono a imagem aqui, você tem que ver que a borda ficou com a borda azulada. Eu posso escolher uma outra imagem, né? Selecionar uma nova imagem, fazer um novo upload, tá? A gente já fez esse procedimento aqui. Ou eu posso manter essa imagem se eu estou achando ela agradável, mas para não poluir, eu seleciono aqui, ó, quando fica uma cruz de 4 pontas, clico com o botão e arrasto ela para a próxima seção aqui, para o próximo trecho. Então, vai ficar como me tornei professor. Para a edição dessa seção, a gente vai aqui inserir no menu lateral e você escolhe o texto, incorporar, imagens, né, Drive, entre outros. Bom, nessa seção, o que vai acontecer? Você pode escolher alguns elementos aqui que são interessantes. Né? A gente já usou o bloco com imagem e texto, a gente já usou bloco com várias imagens e textos, e aí você pode usar aqui, olha só, você pode usar, a gente vai continuar usando, vamos continuar usando o bloco imagem e texto. Eu vou, olha, não era aqui que eu queria, e agora, professora? Mesma coisa, ou você seleciona aqui, ou você arrasta e você altera aí para onde você quiser, ó. Pronto. Então, aqui na imagem, eu vou selecionar a imagem de um livro, né? Porque o meu primeiro tópico é o quê? É um objeto biográfico, não é verdade? Então, eu vou pesquisar aqui, livro. Aí vai ter várias imagens de livro, né? Então, você pode escolher essas imagens, porque são imagens aí a partir do banco de dados da Google, então não precise ficar preocupada com direitos autorais, você pode escolher qualquer imagem de livro que você achar interessante. Gostei bastante dessa daqui com a árvorezinha, achei legal, então você seleciona, ele vai aparecer o botão para você inserir, você vai pedir para inserir, né? Ali tá falando que a imagem é incompatível, então vamos selecionar outra imagem. Professora, como é que eu faço para desfazer? No menu superior, na horizontal, só você clicar em desfazer, acrescentar a imagem, selecionar uma nova imagem, e aí, imagens da Google, digita, no meu caso, você pode digitar a imagem do objeto que você vai, né, optar aí. Então, vamos ver aqui, imagem, livro, árvore, vou colocar aqui, livro. Você vai escolher a imagem que você, né, do objeto que você vai descrever.
eu não sei se eu gostei muito dessas imagens aqui, né? Vamos lá. Mas só para fins didáticos. Aqui é só para vocês visualizarem que vocês podem ter muitas opções aí de imagem. Vou escolher então essa imagem. Ai, que dúvida. Vou escolher essa imagem aqui bonitinha desse livro azul, que eu adoro azul. Selecionei a imagem, aparece o botão para inserir, eu clico no botão, peço para inserir, ela vai carregar. Lembra do ajuste, seleciono a imagem e clico no círculo do canto para poder expandir, aumentar a imagem proporcionalmente, ok? Então, posso colocar aqui como a seção 1, né? Como me tornei professor. Lembrando que a gente opta pela fonte Arial, o tamanho 12 e o alinhamento justificado. No caso, como vai ser uma seção, o alinhamento é à esquerda, tá? Aí a gente pode colocar aqui, então, assim, seção, né? 1.1, objeto biográfico. Objeto biográfico, negrito. E aqui eu redijo sobre o objeto biográfico. Novamente, vou formatar a fonte Arial, tamanho 12. E aqui sim o alinhamento vai ser justificado. Então, aqui eu vou fazer a descrição do livro, né? Não vou fazer a descrição aqui para a gente otimizar o tempo, evidentemente, certo? Mas aí você vai fazer a descrição aqui, a descrição subjetiva. O livro representa para mim, né? E tererê, caixinha de fósforo, você vai fazer a sua redação do seu objeto biográfico. Certo? A próxima seção é o quê? A próxima seção é a seção 1.2, que a gente lembra? Vamos recapitular lá, qual que é a nossa seção? Então, nossa seção, seção 1.2, que é a metodologia. Então, a gente volta aqui para a nossa edição, a gente vai inserir o quê? Você quer inserir apenas uma caixa de texto? Você pode inserir só a caixa de texto. Que é a metodologia. Aí o que você vai fazer? Professora, mas eu quero duplicar essa daqui, ó, tão bonitinha. Você pode duplicar, seleciona ela e olha aqui, ó, duplicar e ela duplica. Mas ficou embaixo, e agora? Agora eu seleciono, quando virar uma cruz de 4 pontas, arrasto para o local que eu tenho interesse, olha lá. Não preciso digitar tudo de novo. A seção aqui é 1.2 e eu vou fazer a descrição da metodologia. Aqui eu estou usando a liberdade criativa, né? Olha, se vocês conseguem perceber, o tom da letra a cor da fonte é verde, então eu posso deixar verde. Como é uma seção, eu posso aqui, ó, alterar a seção, posso mudar as cores da seção. Lembra que a gente pode deixar? Olha, eu posso deixar verdinho aqui, como eu posso deixar verde aqui também, ó. Então, posso vir aqui, mudar o estilo, ó, da seção, tá bom? Ou, né, não quero, posso deixar, tá bom? Posso tirar aqui posso fazer igual o bom mineiro, posso arredar para cá, olha só. E aí aqui sim eu consigo colocar o estilo esverdeado, então eu posso deixar aqui o texto, olha, tá ficando bonitinho, né? Aqui eu já tenho uma caixa de texto, eu vou redigir a metodologia, né? A proposta deste projeto é realizar a discussão da temática, identidade e prática docente. E aí você vai fazer a sua redação, lembrando que você tem que abordar os elementos que estão previstos lá no roteiro,
Então, olha só, aqui no roteiro, a gente tem, né, esses mesmos elementos. Então, o que é na apresentação do percurso metodológico? A apresentação do percurso metodológico são todos aqueles elementos da metodologia. Método, abordagem, tipo de pesquisa, técnica de pesquisa, instrumento de pesquisa, tá? Esses elementos têm que estar previstos aqui para que você possa fazer essa redação, tá? O que ele tá? Você vai seguir o roteiro do portfólio. O roteiro do portfólio está previsto no projeto que está disponível no ambiente virtual, ok? Não? Então, qualquer dúvida, volta lá. E aí você vai inserir, além desses dados, você vai fazer a redação, né, da abordagem, depois você vai fazer a do método, o tipo da pesquisa, depois a técnica de pesquisa, depois o instrumento de pesquisa, esses são os elementos básicos, tá? E aí, para cada um, você vai fazer pelo menos um parágrafo, certo? Onde que você vai encontrar essas definições? Lá em metodologia. Como é que eu posso fazer o recuo, professora? Aqui, ó, posso ir recuando, fazendo os recuos, ó. Mas eu vou fazer o recuo aqui e se eu passar o texto? Não, aqui é só o recuo, tá? Então, para você fazer parágrafo, por exemplo, certo? Depois que você fez a metodologia, você tem uma nova seção, né? Então eu posso inserir, vou aqui na lateral direito, caixa de texto, inserir a caixa de texto. Qual que é o nosso próximo elemento? O nosso próximo elemento já vai fazer parte da seção 2, tá? A seção 2 já não vai ser nessa página. A seção 2 compõe o quê? Quando chama o coração. Então, para a seção 1, como me tornei professor, né, a gente tem aqui a metodologia, a proposta, sim, e aí a gente tem, né, olha só, o roteiro da entrevista com os norteadores temáticos. Como que é o roteiro da entrevista? Bom, o roteiro da entrevista você vai construir juntamente com o seu professor, tá? Roteiro da entrevista é com base nos norteadores temáticos que estão aqui no projeto. Olha só, os norteadores temáticos são esses daqui. Deixa eu dar um F11 aqui para a gente não se perder. Então, a entrevista, ela tem que conter esses elementos. A entrevista que você vai realizar com o professor, lembra que você vai escolher um professor, vai roteirizar uma entrevista e essa entrevista, o roteiro dessa entrevista, vai estar com base nesses norteadores temáticos, né? Eu, professor, o perfil do educador a partir da história de vida e dos dados científicos. Então, assim, então na pergunta que você vai fazer na entrevista que você realizará com o seu professor, você tem que perguntar algo sobre o perfil, né? Dados sobre o perfil dele ou investigar sobre o perfil dele. Essas perguntas aqui que são norteadores, pedagogo para quê? Que pedagogo, né? Qual é o meu chamado e a minha jornada? São perguntas que podem estar aí no viés da filosofia. As perguntas partirão desses norteadores aqui, ó, desta coluna central aqui. Então, em sociologia, qual foi a jornada desse educador, né? Como é que foi o processo de mudança? Como é que foi, o que significa ser professor para ele? Qual é o cargo, quais os cargos que ele, ou as funções que ele exerceu durante a sua profissão? Qual que é a remuneração desse professor? Então, essas são perguntas que vão nortear a sua entrevista. Então, para que você alcance esse norteador, você tem que ter perguntas em que você obtenha respostas que se aproximem desse norteador. Língua portuguesa. Então, o sentido, a importância da expressão dos sentimentos partindo das histórias de vida dos outros, de sua própria para promover a transformação. Então,
Então, aqui, quais os momentos bons e os momentos ruins da profissão que esse professor vivenciou, né? De repente, movimentos de luta, problemas de saúde, né? Situações de resistência, dificuldades na gestão. Como é que foram, né? Quais foram esses momentos bons, um projeto que ele realizou, uma experiência com uma turma? Então, você vai ter que fazer perguntas nessa sorte. E metodologia é esse texto com todas essas representações. Então, se a gente voltar lá para o nosso portfólio, né, a nossa próxima seção contida aqui, que é a seção, né, cadê? A gente vai inserir o texto, né? Então, a gente vai colocar aqui, vai deixar ele verdinho, porque vamos separar a seção. Opa, separar a seção. Colocar aqui. Você pode copiar, né? Lembra, ó? Você pode duplicar aqui, ó. Então, eu seleciono, peço para duplicar e depois eu arrasto. Cruz de 4 pontas, ó. Arrasto meu texto para cá. Opa, ficou dentro. Só desfazer, sem problema. Não vos afobeis. Aqui, ó. Só cruz de 4 pontas, eu arrasto a seção toda. Não tanto. Opa, aqui você tem que ter aí o poder da mente. E aí, 1.3, então, né, que é o roteiro da entrevista. Letra maiúscula, né, gente? Roteiro da entrevista. Mais uma vez, esse roteiro você vai construir com o professor orientador do seu grupo, mas no texto você vai fazer esse roteiro. Então, quais são? Você pode dividir ele, a minha recomendação é que você divida pelos norteadores, né? Então, norteador temático de filosofia. Qual que é o norteador temático de filosofia? Então, olha, pedagogo para quê? Né? A construção da identidade docente pela via da desconstrução. Então, você Ctrl+C, Ctrl+V, que nesse caso pode. 2 pontos. Opa! E aí, você vai aqui fazer a redação com relação ao seu texto. Aí, dentro desse norteador temático, que tipo de pergunta que eu vou fazer? Eu posso colocar a pergunta logo embaixo. Eu posso colocar a pergunta aqui logo aqui embaixo. Opa, eu estou selecionando aqui não sei o quê. Agora sim. Então, eu posso colocar ali o norteador, a pergunta logo aqui embaixo e fazer a sequência de perguntas. Então, por quê? Opa! Por que você quis de querer, quis com S, quis com Z, né? Acho que essa não é a melhor pergunta, né? Qual foi a motivação, né? Qual sua motivação para ser professor? E você vai fazer a sequência de perguntas para cada norteador. Então, o texto aqui vai ser uma sequência. É importante que você, se você quiser numerar, né, numerar aí por norteadores, ó, você pode aproveitar para editar aqui e colocar com lista numerada, ou você pode colocar com pontos. O ideal aqui seria lista numerada para que cada um dos norteadores tenha uma numeração. E você vai redigir aqui as perguntas que você fará ao professor. Nesse quesito, encerra-se, portanto, a sessão 1, que é o nosso episódio, que é o tema do nosso episódio. Então, sessão 1, né, episódio 4, sessão 1,
o roteiro da entrevista, o objeto biográfico e a metodologia. Pela ordem, né? O objeto biográfico, a metodologia e o roteiro da entrevista. Por que o roteiro da entrevista vem depois da metodologia? Porque o roteiro da entrevista é o instrumento e a técnica de pesquisa que você vai utilizar. Então, primeiro você tem que dizer qual é a técnica e qual é o instrumento, para depois você dizer, para depois você apresentar o roteiro na íntegra. Então, quantas perguntas vai ter o seu roteiro de entrevista com o professor? Não sei, você pode ter 5 perguntas, 10 perguntas, você pode ter perguntas abertas, perguntas fechadas. Perguntas abertas são perguntas que permitem respostas subjetivas, como aquela que a gente, né, editou aqui. Ó, né, qual sua motivação para ser professor? É uma pergunta aberta, é uma pergunta subjetiva. Agora, se eu pergunto, quantos anos você tem? É uma pergunta fechada, ele tem que me dizer a resposta. Ou então, se você perguntar, né, você deixar algumas alternativas e qual a sua faixa etária? De 20 a 30, de 40 a 50, de 60 a 70, deixar para ele marcar, é uma resposta, né, uma pergunta fechada. Aí vai depender do que você discutir aí com o seu professor orientador do grupo a partir dos norteadores. Então, essa é a seção 1, ela se compõe desses 3 elementos e aí a redação, depois a edição gráfica e tudo fica a seu critério, porque você já sabe incluir imagem, você já sabe editar, você já sabe mudar de cor, você já sabe colocar tom, mudar o tom e as outras coisas, né? Você precisa o quê? Curiose-se, é claro, aqui a gente só trouxe generalizações, né? Em 10 minutos, 20 minutos é o que dá para a gente fazer. Se tiver dúvida, busque o seu professor orientador, acesse o ambiente virtual e siga reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.